Olá, nós daremos sequência agora às reflexões bíblicas que eu tenho feito toda semana. Tenho falado sobre modelos de oração e hoje eu estarei concluindo falando sobre a oração imprecatória, que são as orações em que nós invocamos o juízo e o castigo de Deus sobre os inimigos do Evangelho. Também podemos entender que as orações imprecatórias são as orações de maldição, em que nós pedimos o castigo. São muitas as referências bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que fala sobre as orações em que nós podemos invocar o castigo de Deus. Mas atenção, é necessário ver as condições. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor, é compaixão, é misericórdia e graça. E ao mesmo tempo, Deus é justiça, Deus é juízo. Portanto, a oração imprecatória, para que seja feita, é necessário que se examine as intenções, as emoções, as nossas próprias emoções. É preciso orar e ao mesmo tempo invocar misericórdia e graça. E hoje então, nós vamos dando sequência e finalizando a reflexão bíblica sobre esse tema, meditar um pouco mais sobre essa questão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te invocamos e pedimos para que o Senhor possa examinar, sondar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas intenções com relação ao próximo. Senhor, nós te clamamos para que o Espírito Santo nos conduza em oração, que prevaleça a tua vontade quando nós estivermos te buscando, que possamos orar, ó Pai, de acordo com teu santo querer. Pai, nós te clamamos por compaixão, misericórdia e graça sobre os inimigos do Evangelho, sobre as autoridades, os formadores de opinião, aqueles que exercem funções importantes na sociedade e têm tomado decisões, têm executado sentenças que contrariem a tua vontade, que contrariem a tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, sê misericordioso e conceda-lhes o tempo do arrependimento. Mas tu, Senhor, que conhece os corações, que conhece os dias vindouros, nós te clamamos, ó Pai, afasta, tira essas pessoas dessas funções. Pai, vem depressa em nosso auxílio. Nós temos nos deparado com depoimento de autoridades que estão ajustando as suas decisões de acordo com uma nova ordem global, contrária aos valores da tua palavra, e eles estão, ó Pai, exercendo funções importantes nos poderes da república. Afaste essas pessoas. Traga, ó Pai, à luz aquilo que está oculto, e levante, ó Pai, novas pessoas para que possa ocupar esses lugares de líderes que até então têm sido corruptos. Senhor, semeia confusão entre eles, dissensões entre eles, para que não prevaleçam os seus juízos de valores, as suas intenções, decisões e sentenças. Ó Pai, eu te peço a tua intervenção. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus queridos, você teve
aqui nesse exemplo um modelo de oração imprecatória. E olha que eu fui muito temeroso na presença de Deus fazer tal oração. Mas o salmista Davi, no Salmo 109, verso 8 a 10, ele fez uma dessas orações. E ele disse assim: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, esmolem longe das suas habitações, e que elas fiquem assoladas, sem ninguém. O Salmo 6, 7, 35, 40, 55, 58, 59, 69, 79, 109, 137, 139 e tantas outras passagens, também entre os profetas, nós vemos esses exemplos de orações, não somente no Velho Testamento, mas nós as encontramos também no Novo Testamento. Pedro, lá no livro de Atos, quando ele faz a oração, Atos, o capítulo 1, verso 15 a 20, então ele faz uma oração, e nessa oração há um breve relato sobre a morte de Judas. E quando Pedro faz essa oração, ele cita o Salmo, aonde o salmista previu que Jesus Cristo seria traído. E ali naquele salmo do salmista, já havia uma maldição lançada, um castigo para aquele que se levantasse contra o Senhor. Há muitas outras referências. O apóstolo Paulo, da mesma forma, em mesma situação, ele fez essas orações imprecatórias. Essas orações em que se clamava pelo juízo e o castigo de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 12, ele fala assim: quem dera se mutilassem, fossem amputados aqueles que vos andam inquietando. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz a respeito de Alexandre, o latoeiro, que ele havia feito muito mal a si, o apóstolo, e o desejo do apóstolo era que Deus retribuísse todas as coisas. Mas é interessante nós observarmos, eu tenho estudado muito o livro de Apocalipse, são as orações dos santos pedindo o juízo de Deus sobre a terra. Então as orações imprecatórias são legítimas enquanto não procedem da nossa carnalidade. Elas são legítimas enquanto elas são dirigidas para imobilizar, parar, afastar aqueles que estão causando sérios prejuízos aos filhos de Deus, prejuízos espirituais, prejuízos à propagação do Evangelho, à difusão da fé cristã, aqueles que têm sido pedras de tropeço. Então o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo em que ele dizia que desejava que todos levantassem mãos santas, sem iras e sem contenda em todo lugar, ele também dizia e pedia a Deus para que tais pessoas fossem castigadas. Queridos, quem não se lembra do episódio com dois
discípulos da comunidade cristã de nome Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo de Deus. A oração dos apóstolos foi de tal forma, de tal maneira que eles morreram na hora. Eu vou te dizer uma coisa, há poucos meses eu vi, você deve ter visto também, os registros estão no YouTube, você pode entrar lá e há vários registros de servos de Deus que estavam sendo assaltados e torturados por ladrões, e há muitos episódios recentes, e aqueles servos de Deus, eles levantaram a mão e começaram a orar, e o ladrão caiu morto na hora. Eu me recordo aqui de 2 ladrões, caiu morto na hora, morreu do coração, na hora, e o outro se arrependeu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há vários episódios assim, reportagens que falam de criminosos que se levantam contra homens e mulheres de Deus, que começam a orar com fé, e aquelas pessoas que se levantam, ou elas se convertem, ou elas morrem. Você pode fazer uma pesquisa no YouTube, que hoje há vários flagrantes dessas câmeras, que hoje estão em todo lugar. Há até mesmo registro policial que traz estas descrições. Sabe o que significa isso? Que o Senhor nosso Deus responde às orações dos seus filhos. Nós devemos orar com fé, invocar a Deus de todo o nosso coração. Então essas orações de invocação do juízo e do castigo, ou imprecatórias, elas são legítimas quando elas buscam a justiça de Deus. A justiça e juízo são a base do trono de Deus, a bondade, a benignidade e a verdade. Então, queridos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos fazer sim essas orações. É interessante o exemplo de Jesus na crucificação. Lucas capítulo 23. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. O nosso desejo, a nossa intenção é de que sejam perdoados, é de que se convertam e confessem os seus pecados. No entanto, quando isso não acontece, Deus manifesta sim o seu juízo. Nós somos levados a orar pelos adversários da fé, pelos inimigos do Evangelho, por aqueles que têm usado do seu poder econômico, poder político, e têm causado embaraço, causado dificuldade para a propagação do Evangelho. Então, queridos, as orações de invocação do juízo, elas exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo, quando elas ensinam a justiça de Deus e apontam para a satisfação da justiça em Jesus Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes por vossos próprios concidadãos.
o mesmo que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradaram a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles afinal. Então, nesse exemplo bíblico, nós devemos nos apropriar e fazer a mesma coisa, pedir para que a ira de Deus caia sobre aqueles que têm impedido de falar do Evangelho. Então é simples, nós devemos sim orar por compaixão, orar pela misericórdia de Deus, pedir pela conversão do ímpio, mas em muitas circunstâncias nós devemos pedir o juízo e o castigo de Deus. Eu tenho feito isso com muita frequência sobre a vida de pessoas que têm exercido cargos, funções nos poderes da República, sobre pessoas que têm exercido papel importante nos veículos de comunicação, na mídia, e que têm se colocado ao lado do maligno. Eu clamo por misericórdia, eu clamo para que confessem Jesus como Senhor, mas clamo também para que Deus manifeste a justiça e o juízo. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, porque ao mesmo tempo que és um Deus misericordioso, amoroso, gracioso, és também um Deus justo, és um Deus que cobra, ó Pai, a justiça e manifesta o teu juízo sobre aqueles que impedem a propagação da tua palavra. Nós que estamos vivendo o tempo da graça, nós ainda podemos, Senhor nosso Deus, invocar esse juízo. Quando o tempo da graça se passar, ó Pai, o Senhor deixará o homem a sua própria sorte, vivendo a tribulação, para que através do sofrimento possa refletir, possa pensar e ter um encontro ainda com Jesus Cristo, teu Filho. Graças a Ti, a Tua igreja será levada, será arrebatada, e nós não passaremos pela tribulação. Mas nós, ó Pai, também Te amamos, porque mesmo durante a tribulação, o Senhor permitirá que muitas pessoas ainda confessem Jesus. E por isso, Senhor, é que nós expressamos a nossa admiração, a nossa alegria, os nossos louvores a Ti, porque és um Deus de amor. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente. Pai.